Gente, muito boa noite. É um prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez no Descomplicando Obesidade Podcast. A gente hoje recebe 3 convidados muito especiais. Você já sabe, eu sou o Matheus. É sempre um prazer estar aqui. Esse estúdio maravilhoso, graças a Deus, com o tempo, que é difícil agendar direitinho com essa galera toda muito atarefada, digamos assim. A gente tem convidados muito especiais e, claro, First the Ladies. Primeiro, a primeira dama do Tony, a Mari Simeonato. Muito prazer, Mari. Prazer é meu. Ela que é escritora, mora nos Estados Unidos, está aqui no Brasil de passagem. Passou por um emagrecimento recente, não foi, Mari? Vai contar um pouquinho pra gente hoje. Seu marido, o Tony Ademo, empresário também mora lá nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Tony. Privilégio estar aqui com vocês, muito feliz de poder fazer parte aí do podcast. Também. Ai, que legal, cara. E o meu amigo também, o grande empresário, pai de 2 lindíssimas joias. O meu querido Israel. Seja bem-vindo também, Israel. Tamo junto. Obrigado. Prazer estar presente com vocês aí. Galera, muito legal. De boas-vindas, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. O que vocês fazem, de onde vocês vieram. Apesar de já ter dado um spoiler aqui para uma galera. Começando, claro, First the Ladies. Eu sou a Mari, sou esposa do Tony, mãe do Benjamin. Sou escritora e sou dona de casa. Acho que toda mulher, assim tem essa primeira profissão, né? De dona de casa. E tenho um ministério com mulheres, coordeno um Instituto Transformadas. Hoje eu lidero mais de 200 mulheres dentro do Instituto Transformadas e treinamos milhares de alunas em todo o mundo. Legal. E basicamente o meu foco é ensinar Jesus para as mulheres. Que legal. Muito bonito. Bom, eu sou o Tony, da Mari, né? Casados para sempre. A Mari do Tony. Pai do Benjamin. A gente mora, então, em Orlando, nos Estados Unidos. Já está há 9 anos lá nos Estados Unidos, né? Legal. Mas a nossa cidade é Lajeado, né? Eu, Lajeado, a Mari, Bom Retiro. A gente morou muito tempo aqui. Eu sou empresário do ramo de construção e investimentos imobiliários, né? Faço parte da Águia Consultoria Imobiliária. Hoje nós somos a maior consultoria imobiliária de Santa Catarina, né? Então a gente tem escritórios, a nossa sede é em Joinville, a gente tem escritório em Santa Catarina, Pissarras, Penha, também Curitiba, São Paulo. E eu toco o nosso escritório internacional lá em Orlando. E a gente tem uma construtora também lá nos Estados Unidos e trabalha justamente nessa área de investimentos, né? Tanto para brasileiros que querem dolarizar patrimônio lá nos Estados Unidos, como para brasileiros que moram lá e querem investir aqui no nosso mercado imobiliário. Legal, cara. Muito legal. Depois de uma apresentação dessa aí, como é que você aonde faz, que eu fico, né? Meu Deus, só tô aqui pensando. Não, aqui é fera também, meu. Meu nome é Israel, vendedor, sou marido da Luana, pai da Rafaela, da Maria Luísa. Legal. Estou à frente da Protender Estruturas. E é isso aí. O Israel, ele não gosta de falar dele, mas eu posso falar. Esse é um dos maiores vendedores que eu conheço. Aqui é vendedor raiz. Olha no meu olho. Ele é diferente. Não, aqui tem uma história de vida legal pra caramba, empresarial também. Se quiser, eu conto a história dele. Olha isso, é bom, cara, que você não precisa se apresentar. É bom assim, o cara chega num lugar, as pessoas o apresentam. É isso aí. É a meta de vida vendedor da gente. Raiz, né? Meu irmão. Eles são compadres ainda, por isso que eles são assim. Olha só. Um é dos filhos do outro, assim. Ele me vende e eu vendo ele, né? Estamos tudo em casa. Você é um conluio. Gente, vamos lá. Eu queria perguntar primeiramente para vocês, aproveitar que vocês são um casal que estão aqui, como é que foi para vocês fazer esse processo junto? Assim, mexeu na dinâmica do casal? Não sei, se ajudaram ou foi difícil, mais difícil para um do que para outro? Então, eu posso começar porque quem buscou nessa vez, porque a nossa vida é feita de idas e vindas em termos de emagrecimento e engordamento, se é que existe essa palavra. Eu e a Mari, a gente já passou por processos juntos, separados, de todas as maneiras possíveis. E nessa última vez, quando eu decidi que eu precisava mesmo, sabe? Tava muito cansado, acima do peso e tal. Eu lembro que numa conversa com o Israel, a gente estava conversando e ele falou... Na verdade, o Israel é o teu garoto propaganda. Ele tô Estamos dizendo que é o maior aqui por vendedor. É o causa maior dele. vendedor que eu conheço. Eu tenho que ter um cupom. Tu tem que ter um cupom. Eu tenho que ter um cupom. Cupom do Léo. Não, é isso aí. Olha no meu olho o cupom. Porque eu tô falando que ele é o maior vendedor que eu conheço, é o Israel.
E aí, conversando com ele, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E o Israel tá há uns 2 anos convidando para ir para academia, para treinar e tal. A gente começou junto no Gil. Né? Eu comecei antes que ele, levei ele pro Gil, daí virou esse monstro agora, né? E aí, pô, tá na faixa azul, indo para, né, galgando aí o degrau para faixa roxa. E eu lesionei no meio do caminho, parei e tudo mais. E aí, numa conversa dessa, eu falei, pô, Léo, eu tinha que voltar e tal. Ele convidando para academia. Ele falou, cara, eu tô indo no médico e, cara, esse cara tá me alinhando. Tu tem que ir nesse cara. Eu falei, não, cara, mas... eu queria... Não, consulta com esse cara aqui. E eu conheci o Dr. Matheus de uma outra experiência, que um dia o nosso filho, Benjamin, e aí tem que dar honra para quem merece honra mesmo. A Mari vai lembrar desse episódio. O Benjamin um dia caiu, bateu a cabeça, né? No piso, né? Caiu da rede. Da rede, né? Foi um acidente bem feio, assim, deu um galo, né? A gente foi correndo pro hospital, o Dr. Matheus estava de plantão naquele dia, ele vomitou e tal, e aí eu lembro que o tratamento do Matheus, assim, foi um negócio que nos impressionou como pais, né? Porque a coisa que mais nos preocupa é quando a gente tem um filho doente ali, né? E às vezes, né, eu não tô falando mal de ninguém, mas em alguns lugares os médicos são mais frios, né? Não é um tratamento assim. E eu lembro que o Matheus tratou super bem, pediu todos os exames, lembra? Todos, inclusive, assim, sem exceção. eu sou muito... eu sou overprotected, né? Super protetora. E daí eu falei assim, não, eu vou pedir esse exame pra ver se não tem nada, né? Porque disseram pra mim, ele não pode vomitar. E justamente o que ele fez foi vomitar. E o Dr. Matheus tinha pedido todos os exames que eu já falei que eu queria pedir. E aí eu lembro quando os exames voltaram, que tava tudo bem. O Benjamin falou, é um exame do meu cérebro? E aí eu falei, eu quero ver o meu cérebro. Ele disse... Daí eu falei, olha, mas eu não tenho como te mostrar o teu cérebro. O doutor é que tá com o teu cérebro. Aí o Matheus pegou ele na mão, levou ele lá, botou o computador do cérebro. Cara, botou o computador do cérebro dele ali e começou a dizer, isso aqui é o teu cérebro, isso aqui não sei o que. E ele ficou assim, ele tinha ficado chocado assim. Ele falou, eu vi meu cérebro, não sei o que. E ali assim, eu falei, cara, isso não tem quem pague, assim. Acho que foi ali que... É um profissional de excelência. E daí, e aquilo nos marcou muito, né? A gente até falou, e daí eu lembro, porque é um doutor de fora. Cara, mas é um cara, eu fiz propaganda, eu tinha conhecido o Matheus só aquele dia, eu falei, cara, é um cara excelente, cara, em Bom Retiro e tal. Beleza. Aí quando Israel falou, é com o doutor Matheus, eu falei, mas é o médico que tratou o Benjamin, cara. Claro que então vou nele, né? Aí quando eu marquei com o Matheus, eu conversei com a Mari e falei, vou marcar a consulta lá com ele, vou ver como é que é e tal. Eu acho que a gente tem que fazer junto. E a Maria, não vou fazer, a gente já fez isso aí, eu já tô fazendo isso. Falei, não, deixa eu consultar com ele. Daí eu consultei, né? A gente fez online, eu tava indo nos Estados Unidos. Exatamente. E aí eu saí da consulta e falei pra Mari, não, tu tem que consultar. Daí a Mari depois consultou, também online. Na verdade, eu só aceitei consultar porque naquela semana, ou uma semana antes, eu fui tomar banho e as minhas pernas estavam cheias de roxos, assim. Parecia que eu tinha tomado vários socos, assim, mas eu não tinha batido em nada. Às vezes a gente até tem um roxinho, a gente bate e não lembra, né, de onde bateu. Só que, não, a minha perna, as duas pernas, a coxa e embaixo, eu tinha vários roxos. Acho que eu contei uns 10 ou 15 roxos, assim. E na hora eu fiquei muito assustada, sabe, já vai pro chat GPT, né, que não é mais o Google, agora a gente vai pro chat GPT. E podia ser câncer, podia ser isso, podia ser aquilo. Eu falei, cara, imagina se eu tô com alguma coisa no meu sangue, né? Eu fiquei apavorada. No outro dia... não tinha mais. Passado alguns dias, voltou de novo aqueles roxos. E, na verdade, eu quis mais ir pra consulta pra ver se eu vou aproveitar essa consulta e vou perguntar pra esse médico o que é esses roxos, né, que tá na minha perna. E depois eu descobri que era tal da lipedema, né, o pré-lipedema. Mas tem um detalhe nisso, por que eu insisti pra Mari consultar e a gente iniciar o processo juntos? Porque nunca deu certo quando só um fez. Porque acaba sabotando, não tem? Eu me conheço quando eu não tô... Se eu não tô focado, literalmente é uma desgraça. Não, o Tony é o meu maior sabotador. E ele fica bravo quando eu falo isso, mas eu vou falar. Eu vou aproveitar agora que ninguém vai desligar... Vou lavar roupa suja, vou aproveitar que ninguém vai desligar o meu microfone agora. Mas é assim, ó. Às vezes eu tava bem direitinho e dele diz, mas ninguém botou uma arma na tua cabeça e mandou tu comer. Claro que não. Ninguém fez isso, nem ele. Mas assim, tipo... Tá, eu tô bem focadinho. Daí daqui a pouco o Tony chega... Hoje tô tão cansado. Vamos lá comer um Panda Express, que é uma comida chinesa aqui, americana. Comida boa. É massa, carne, arroz. Só que tem 5.000 calorias naquele negócio. Literalmente. E aí eu dizia assim, poxa... Num só, numa paulada. E aí eu dizia assim, mas daí como é que eu
vou deixar ele, né? Daí eu ia lá e comia também. E aí acabava que, às vezes, pra agradar ele, eu comia. A diferença é que o Tony emagrece muito rápido, porque ele é homem, né? E eu demoro Mas 300 já não é mais anos. assim. Já não é mais assim. Não é? E aí eu disse, não, Não era. vamos fazer os dois então, juntos. Não, mas é legal quando faz os dois, cara. É muito diferente. Mas é que daí o que acontece também nos nossos processos assim de tentativa de mudar de vida, aquela função né, falando de alimentação. A Mari é muito do doce. Eu não sou. Se eu não tiver doce na minha vida, tá tudo bem. Só que ela é muito formigona. Então ela trazia o doce pra operação. E aí, pô, tô ali, né? O doce tá ali, daí a gente tem... E acho que talvez a gente vai falar sobre isso. Eu tinha, né, a questão muito de comer por emoção, né? Então isso que a Mari falou era realmente, eu sabotava pra caramba, porque a comida era o ponto ou de celebração ou de cura da tristeza. Né? Tão feliz, fechamos o contrato, vamos comer. Vamos comer. Não fechamos o contrato, vamos comer também, porque, não fechamos, né? Então, pelo menos um prazer a gente tem que ter, né? É mais ou menos isso. Então foi muito legal, porque como a gente fez juntos o processo, a gente também conversava as mesmas coisas, né? Tentava ajudar um ou outro, então acho que foi bem importante não fazer separado dessa vez. Né? Muito legal, muito, muito legal. E pra ti, Léo, assim... Gente, eu chamo ele de Léo com o apelido, tá? Eu também não gosto de chamar de Léo. É Vai que virou explicar pra meu todo mundo amigo, aí, então cara. Até já explicar, era, já era. Já era. Léo, quanto acesso a um nível de intimidade. Cara, me fala, porque você que puxou essa galera, mas pra ti, qual que foi assim... Eu preciso mudar, tem alguma coisa errada, eu preciso dar um jeito na minha vida. O que chamou, assim, a atenção pra você? Qual foi o dia que você falou assim, não, chega? Vamos lá. Esse dia não faz mais tempo, né? Foi um dia que eu fui na formatura, uma formatura que eu fui com a Luana, né? E aí, ela tava lá de vestido, bonitona, e aí eu disse, vou botar uma camisa. E aí eu fui colocar uma camisa e, cara, não fechava mais nada, né? Não tinha roupa que me servia, eu não tinha mais saúde, eu não tinha mais disposição para fazer as coisas, e eu sempre fui muito ativo, né? Então esse dia eu disse, não, chega, é um dia que eu vou decidir, e a partir de agora eu vou começar uma jornada e quero mudar, quero emagrecer, quero botar o shape, quero ter saúde, quero ter vida. E aí foi esse dia aí. E você emagreceu bastante, hein? Então, aí começou, eu perdi 30 quilos. Desde que eu comecei o processo, eu perdi 30 quilos. Aí eu comecei, aí o Tony corria, lembra disso aí? Aí o Tony ia nos Estados Unidos, daí... Cara, isso é engraçado pra caramba, porque eu comecei a levar o Léo pra corrida, e ele começou a correr, e ele é super competitivo, então daí ele começou a correr muito. Depois eu levei pro Gil, e ele que agora me levou pra musculação. Olha que legal. É bom, trocou, né? Trocou, inverteu. E aí, Matheus, foi nesse processo todo que comecei a emagrecer, só que, cara, foi algo assim, comecei a correr, e comecei a perder muita massa muscular, sabe? Cara, eu fiquei magro, mas eu fiquei feio, sabe? Assim, tipo... Naquela rotina de trabalho. E tipo, um estresse, aí, tipo, era aquele falso magro, sabe? Não tinha saúde, não tinha composição corporal, não tinha músculo, não tinha estrutura, né? E aí foi aonde eu disse, não, eu preciso buscar um auxílio melhor, assim, não o que eu acho que é, né? Não comecei a sentir, tipo assim, eu fazia por conta, comecei a sentir necessidade de fraqueza, sabe? Tipo assim, corria demais, mas não tinha um acompanhamento de vitamina, não tinha um acompanhamento de nada, sabe? Entendo, cara. E assim, pra ti, qual foi assim, a grande dificuldade, cara? Porque assim, hoje você tem uma rotina... Sempre foi um cara muito ativo, mas hoje você tem uma rotina que te permite essa atividade e ser saudável também. Mas eu sei que nem tudo são flores, assim. Então, pra ti, qual que foi a maior dificuldade, cara? Trabalho, estresse, dormir... Cara, a minha dificuldade foi questão de rotina e de ser consistente, ter constância. Tipo assim, é a rotina que diz, né? Eu nunca consegui, tipo assim, a dieta. Cara, a dieta eu não conseguia seguir. Eu sempre tinha uma situação de um bloqueio, tipo, ficava muito tempo sem comer, e aí eu trabalho com vendas, negócio, pressão, uma série de compromissos.
Aí passava o dia inteiro trabalhando a semana e chegava, tipo assim, final do dia, durante o dia eu não comia nada. Aí chegava no final do dia eu comia Tudo. uma refeição só. E daí eu nunca conseguia ter aquela constância, né? Uhum. Esse é o pior hábito de quem, por exemplo, está iniciando ali uma obesidade, ainda mais quando você vai para uma síndrome metabólica, então, é o pior hábito que a pessoa pode ter, cara. É você fazer grandes períodos de jejum, principalmente sobre tensão, sobre estresse. Porque quando você senta para comer, há uma grande tendência de você sentar de forma compulsiva, comer de forma compulsiva. Assim, não é fome. Não. Chega um momento da sua refeição que não tem nada a ver com fome. É mais para tentar aliviar aquele estresse que você tem, pelo excesso de cortisol que você tem, e que é momentaneamente aliviado pela dopamina que seu cérebro secreta, Justo. justamente te dando uma sensação que é muito curta de recompensa. Só que é muito curta. Só dura enquanto você come. Parou de comer, Verdade. vem aquela culpa que vai se remontar para outro dia, no estresse do outro dia, para tudo começar de novo. E o mais louco é que quem vive assim, por mais correria que seja, por mais acelerado que seja, passa o dia inteiro reagindo. Você não planeja nada. E tudo que você planeja, nada funciona. Você só reage ao que vai acontecendo durante o seu dia. É que Só sobrevive, né? Só todas as sobrevive. pessoas que só reagem à vida, em todas as áreas da vida, eu acho que se ferram. Porque toda vez que tu não pensa pra agir, tu vive, a tua ação é baseada na reação. E isso que o Matheus falou, eu vivi isso claramente. Porque aconteceu exatamente isso. A Mari vai lembrar. Quer ver? Agora eu sou uma pessoa disciplinada quanto calorias. Depois a gente pode falar sobre isso. Foi o que mudou minha vida. Mas eu chegava, Matheus, por exemplo, assim, cara, eu não comia o dia inteiro e eu comia 5 cachorro-quentes. Numa sentada. Então imagina 5 pães francês, cacetinho, pão francês, e cachorro-quente, com maionese, assim. Exatamente. Cara, eu comia uma pizza inteira. Exatamente. Eu comia um X-salada e eu torcia pra alguém da mesa sobrar metade. E se tivesse 2, eu comia 2. Então eu ficava o dia inteiro, às vezes, sem comer e comia... Pra te ter ideia, eu gosto muito de asinha de frango, né? Então eu fazia na air fryer, porque era mais saudável, só que eu comia 40. Meu Deus. Umas 40 hoje, mais ou menos, umas 30 pelo menos. Talvez 40 seria exagero. Mas eu fazia, porque eu não comia o dia inteiro, era proteína, podia comer, né? Então, isso que tu tá falando era exatamente o que eu vivia. Eu comia demais, exageradamente. Às vezes a Mari chegava a encostar em mim, sabe quando a mulher encosta? Tipo assim, agora deu, né? Não precisa comer mais, né? Tava às vezes em algum lugar e disse, agora tá legal, né? Cara, mas tá ali, né? Mais um cachorro-quente, não tem problema. E é uma compulsão mesmo. Acaba sendo um refúgio, né? É um refúgio. E assim, o pior é que vira o modus operandi. Vira o status quo que vira o modus operandi. Ou seja, você vai repetir aquilo ali como se fosse um estilo de vida. E aí você se contenta com aquele argumento assim, mas é porque eu trabalho muito, eu preciso ser muito produtivo. Esse é o Tony. Aí você, eu estou compensando essa fase da minha vida que eu trabalho. Eu mereço. Só que não devolve. Essa parte não devolve. Uma coisa não complementa a outra. Se você não prioriza seu corpo, você pode ganhar tudo lá fora. Cara, infelizmente, se você perder sua saúde, não compensa. Sabe? E quando eu falo saúde, primeiro, a saúde emocional, que é a primeira que vai embora, influenciando na saúde física. Porque quando você diz, eu tinha fome emocional, e a sua emoção do dia, hoje eu fechei um contrato, vou comer pra comemorar. Hoje não deu certo. Cara, eu tô triste, velho. Hoje eu trabalhei demais. Eu vou comer porque eu mereço. Aí você vai lá e come mais ainda. Isso daí já é um sinal de que a comida tá virando pra ti um refúgio, que o seu bem-estar, ele tá dependente disso. E eu quero adicionar uma coisa que pode até parecer assim um pouco espiritualizada demais, mas se a gente levar isso pro lado bíblico da coisa, a gente vê que isso, na verdade, é pecado. A gula, ele é um pecado. E o grande problema dessa nossa geração, falo dos millennials, né, que somos nós aqui com 30 e poucos, é que a gente adora trocar pecado e romantizar o que é pecado.
Então, se eu digo que eu tinha fome emocional, eu tô me justificando a minha gula. Então, eu não quero admitir que eu estou pecando contra Deus e eu invento uma palavra bonita para falar isso. Se eu não quero fazer academia porque eu estou com preguiça, que é outro pecado que a Bíblia diz em Provérbios, eu vou inventar que eu estou hoje burnout, esgotado. A gente começa a inventar outras coisas, né? Mal disposto. Pecado é preguiça. Ou se eu digo assim... eu mereço isso porque eu trabalhei demais, eu preciso de uma recompensa. Eu tô dizendo, então eu tenho outro pecado. Eu tô dizendo que Deus, ele não é suficiente para mim. Eu estou idolatrando a mim mesmo e aos meus vícios e eu não tô confiando a minha vida a Deus. Então, eu acho que para mim é isso assim que tem mais pegado na minha mente, sabe? É o fato de que eu não posso e não devo mais romantizar uma coisa que é pecado, tentando achar uma palavra bonita para aquilo que, na verdade, é um processo, inclusive, de santificação pessoal, né? Porque, querendo ou não, você acaba ganhando o mundo inteiro lá fora, mas perde a alma. Exatamente. Né? E sabe que tem um outro detalhe, Matheus, que quando a Mari estava falando, você estava falando também, desse negócio do emocional ali, que a gente estava conversando, tem um outro detalhe que é algumas pessoas passam pano na gente. Sabe? Tipo, a pessoa, não, mas tu não tá tão gordo assim. Não, mas não é. Não, cara, não faz mal, pô. E aí, dependendo quem tá na tua volta, em vez de que a pessoa tá fazendo para ajudar, mas atrapalha. Porque a pessoa, não, é verdade e tal. Por isso que as companhias são importantes, né? Por isso que fazer juntos é importante. Exatamente. Porque senão, por exemplo, se eu tô fazendo e eu quero que a Mari e o Burro, isso não tem problema, amor, é só um, não tem estresse. Então tu vai meio passando o pano, né? Não, tu não tá tão gordo assim. Não é pra tanto. Sim, tu merece mesmo e tal. Isso, então, por isso que é importante, às vezes, a gente ter pessoas também na nossa volta, amigos, que nos impulsionem, né? Que nos levem pra frente. Às vezes que falem a verdade em amor, né? Que é uma área muito delicada você falar pra alguém que tá acima do peso, que ele tá errando na comida e tal. Mas a gente só se ofende com aquilo que a gente concorda. Pronto. Aí Por que eu me ofendo quando alguém me chama de gordo? Porque no fundo eu concordo. Porque se eu não sou gorda, eu não vou me ofender. E pior, Mari, sabe quem que é? Né? Quem gosta de você, quem te ama de verdade, não vai te maquiar a verdade, não. Tu tá gordo, cara, tem que dar um jeito na sua vida. É assim ou não é? Já escutei Não é isso. assim, não é assim ou não é? É assim ou não é? Sua mãe, cara. Sua mãe nunca vai te maquiar. Já escutei. Sua mãe é a única pessoa que vai virar... Mas filha, mas dá um jeito? Assim não tem como? Tá feio? A mãe fala, não é? Quem ama mais a gente que a mãe, cara? Mas aquelas pessoas que a gente convive, assim, muitas delas não conseguem manter uma rotina saudável, não conseguem, por exemplo, viver a potencialidade que o corpo dela tem. E aí elas acabam meio que conformando você com aquele conformismo que ela já vive, né? Não, cara, não tá tão ruim. Só que você tá se sentindo um lixo. Não tá tão ruim. Cara, mas pelo menos, tem roupa que te cabe. Ou tu vai olhar os quilos mortais e tu se sente magro, né? Tu te sente magro? E não existe, gente, em nenhum grau, não existe obesidade saudável. Mas meus exames estão ok. Não existe obesidade saudável. Essa é boa, né? Não O cara existe. tá ali desse tamanho. Não existe. Os exames estão tudo certo, né? Não, e mesmo assim, às vezes o cara não tá tão grande, sabe? Mas o excesso de gordura corporal, quando a gente coloca naquelas estratificações de risco de doenças cardiometabólicas, aquela pessoa tem mais chance, por exemplo, de adquirir câncer, infarto, AVC. Se ela tem a sarcopenia, se ela tem, assim, baixa massa muscular, por exemplo, quando a gente se conheceu, né? Você me falou que você tinha aquela condição de... Cara, que a gente foi ver o Léo, só de você ter um baixo teor de massa muscular, isso é classificável por um aparelho que chama dinamômetro e outras estratégias também, você está mais próximo, por exemplo, de ter uma velhice com Alzheimer. É uma pesquisa muito interessante que associa... Cara, os caras associam o volume do quadríceps, que é esse músculo da coxa, com a chance de você ter ou não ter o Alzheimer. E é inversamente proporcional. Quanto maior o quadríceps, menor a chance de você desenvolver demências como essa. Por isso que amanhã é a perna. Não tem uma perna amanhã. Foi hoje. Eu também fiz hoje. Por isso que a gente tem que fazer treino de perna, mesmo que não gosta, né? Sim, não faz ideia que foi mas sabe que o Matheus me ganhou numa, quando eu fui consultar com ele. Ele me ganhou nisso aqui. Ele começou a explicação dele, né, e tal. Quem já consultou com o Matheus sabe, ele faz a explicação e tal. Ele falou assim, cara, essa parada é a seguinte, tem que construir músculo. Daí ele me deu 2 motivos que me convenceram. O primeiro deles foi que ele falou que
quando a pessoa, por exemplo, tem algum problema de saúde, né, vai para uma UTI da vida e tal, normalmente as pessoas que têm mais massa muscular têm a tendência de reagir melhor, né? Muito melhor. E aí eu falei, pô, é verdade, isso faz muito sentido, falou da velhice e tal. Mas ele falou assim, cara, com mais músculo dá para comer mais. Eu tô no processo da mente de gordo sair de mim, né? Falei, cara, esse negócio é bom de músculo, bicho. Eu vou poder comer mais? Vai poder comer mais. O corpo vai pedir mais. Falei, então vamos ter que bater os músculos. Isso é verdade. O Rodrigão, aquele cara bem famoso lá dos Estados Unidos, ele teve um problema bem sério de saúde, assim, e ele se recuperou em 10 dias porque os médicos falaram porque ele tinha massa muscular. Sim. Senão ele podia até ter morrido. Sim. Cara, assim, um cara forte, ele sofre um acidente, vai pra UTI, é entubado e tudo e tal, fica um mês em coma. Quando ele sai, é outra pessoa. Ele sai sugado, magro. Imagina que E ele só sai sugado daquele jeito porque ele tinha o que sugar. Agora imagina quem não tem essa força toda, quem não tem essa massa muscular. Não resiste, cara. Não resiste, entende? Esse é o ponto. E agora, pessoal, eu sei que vocês me falaram como é que é a coisa assim, do processo dentro de casa. Eu imagino que um ajudou o outro. Até foto de comida, de vez em quando, eu via um mandando pro outro. Achava muito legal, cara. Eu tô me mandando foto do que tá comendo pra Mari e vice-versa. O que vocês notaram que mudou, assim, um no outro? Não só fisicamente, mas fisicamente também, né? Mas o que mudou, assim, no comportamento que vocês notaram que, isso foi bom pra você? Não, isso não foi bom. Eu acho que no Tony eu notei que ele tá mais alegre, né? E ele tá mais, assim, positivo. Porque a gente tem personalidades muito diferentes, né? Eu sou super sanguínea e positiva. E o Tony, ele é mais um colérico, não sei. Mas ele... Racional, né? É, mais racional, assim. Então, eu tinha que estar sempre motivando ele. E às vezes eu ficava... A minha alegria era sugada quando eu precisava motivar ele. E aí, eu percebi, assim, que desde que ele começou desde que ele conheceu a Vossa Senhoria, ele passou a ficar... E o Léo também. E a academia às 3 horas da manhã, que não é uma coisa normal. Eu tenho direito à réplica, né? Depois Para me defender dessas acusações. Você vai poder falar dela. Não, Então. Eu acho que o Tony ficou uma pessoa mais alegre e mais positiva e mais animada. E aí, obviamente, uma coisa vai levando a outra, né? Daí a pessoa tá mais animada, daí come melhor, daí come o melhor, daí malha, daí fecha negócio, daí não fecha negócio, mas não fica, tipo assim, naquela bad porque não fechou. Porque, cara, amanhã eu vou malhar e vou fechar outro negócio. Daí, tipo assim, a roda gira, é uma coisa que vai levando pra outra, né? Então, eu acho que, assim como o Tony falou, né, que ele tem fome emocional, eu acredito que esse processo todo tem dado pra ele esse controle emocional até de alegria e de motivação, né? É que parece que ela tá falando que eu sou triste, mas não é. Não Vou é me defender triste. agora, né? Porque ela tá falando que eu sou um desmotivado, o cara que anda com a cabisbaixa. Mas é porque o meu raciocínio lógico, como eu sou uma pessoa mais racional, eu penso nas... Porque quem é muito motivado, muito positivo, que são esses dois na mesa, né? Só vê o lado positivo da vida, e o que é muito bom, e a gente tem que ter pessoas assim, só que às vezes ele não enxerga os guarda-reio que precisa ter. Então lá em casa, a Mari é a positiva, e eu sou o cara dos guarda-reio. Fala, beleza, mas tem isso aqui, né? Então a gente tenta fazer equilíbrio. Mas eu acho que a Mari... Mas deixa eu só dar um outro. É que o Tony tem pensamento arborizado. E por isso que eu falo que ele é altas habilidades de superdotação, eu acho. Porque ele tem pensamento arborizado. A cabeça dele... Enxerga além, né? O meu pensamento é tipo como se diz um palm tree? Assim, né? Eu penso pra cima e pra baixo, pronto. Você pensa linear, ele Pensa pensa linear. holístico. Ele palmeira. pensa assim, ó. É uma palmeira. E o Tony é aquela árvore arborizada. E aí, doutor, eu acho que é justamente essa árvore arborizada que o Tony, esse pensamento arborizado, que faz, às vezes, ele ficar cansado e, às vezes, comer. Entendeu? Eu não. Eu como porque eu gosto. Entendeu? Não é porque eu tô assim, porque eu pensei demais. Eu acho que justamente eu como porque eu não penso demais. Eu penso depois. Então, eu acho que isso é nesse sentido que eu digo assim, que eu acho que o Tony hoje, ele ainda tem um pensamento arborizado, mas menos, assim. Acho que ele tá mais... eu acho que... Tu descontou mais isso na musculação, eu acho que ajudou a dar foco. Isso, foco, exatamente. Uma coisa que... Para mim me ajudou, falando, né, era para Mari falar de mim, eu falar dela, mas assim, fazendo uma leitura, para mim ajudou um pouco no foco, entendeu? Realmente, eu tenho um pensamento muito arborizado. Então, por exemplo,
vamos falar de negócios, né? Quando eu vou pensar no negócio, uma estratégia de negócios, na cadeira que eu sento, eu preciso pensar em cenários. Eu não posso pensar só em um cenário. Porque eu tenho que pensar no cara da venda, na estratégia daqui, no financeiro. Eu preciso pensar em todas as estratégias. Então, às vezes parece, a gente tem esse tipo de pensamento, parece que a gente é um pouco não tão animado. Mas não é, porque eu preciso olhar os cenários. Eu preciso antecipar o máximo. E antecipar o máximo possível. Porque eu sei que se o comercial não fizer isso aqui, aquele não fizer aquilo ali, pode dar aquilo lá. Então, no meu caso, ajudou nessa questão de foco. Porque antes eu ia e voltava com muita rapidez, eu acho. Agora eu consigo, talvez, compartimizar um pouco mais, assim, as coisas, né? A musculação ajudou nisso também, né, cara? Ajudou. Essa rotina de exercício que a gente colocou. Ajudou, a gente pode até entrar nisso, mas e daí eu posso voltar para falar dessa parte. Mas, por exemplo, para a Mari, né? Você perguntou o que mudou na Mari, assim. Eu vejo que a Mari também, acho que a autoestima, né, da mulher, quando ela emagrece, ajudou pra caramba. Eu vejo ela mais animada nesse sentido, né? Que legal. E aí agora também a gente, voltando pra lá, acho que a rotina também vai ajudar isso. Então acho que, de forma geral, ajudou, assim, o ânimo dos dois, né? Porque você vê resultado, na realidade a vida é sobre... Você vê o resultado, você quer mais daquele resultado, quando o resultado é bom, né? Quando o resultado é positivo. Mas aí, voltando só nessa questão da musculação que o Matheus falou, eu nunca gostei de musculação na minha vida. A musculação sempre foi um efeito colateral de alguma coisa. Então, quando eu corria muito, e eu corri muito na minha vida, eu fazia musculação para não lesionar, ou para fortalecer. Quando eu fui para o jiu-jitsu, eu fazia musculação também para não lesionar, porque ele lesiona bastante, então fazia fortalecimento para não lesionar no Gil. Então, eu só ia para academia por causa do jiu-jitsu, senão eu não iria. E aí, quando o Israel ficava convidando, vamos na academia, eu falei, cara, não, cara, eu nem gosto de academia. Academia é um troço chato pra caramba e tal, ninguém gosta de ir na academia. É um negócio que não nada a ver. E ele ficou, imagina, olha como um ser humano é, olha como o cérebro do ser humano é. Porque quando a gente veio agora nessa temporada, que eu fui fazer a consulta contigo, né, a gente começou online e daí fez presencial, eu vim com a agenda completamente lotada. Eu vim com 35 dias de agenda, eu tinha compromisso praticamente todos os dias. Ou eu estava viajando para Santa Catarina, ou estava aqui, ou estava em algum evento, ou estava palestrando, ou tinha reunião, ou tinha um evento, eu tinha quase todos os dias, ou daí eu separava um dia para a família. Então, a minha cabeça veio preparada para trabalho, eu não tenho espaço para outras coisas. Aí eu fui na consulta, não, eu tenho que fazer exercício. Falei, cara, quando eu voltar... Não foi fácil, cara. Eu volto para os Estados Unidos, lá dá. Aqui não tem como. Não foi fácil. Porque a minha mente está aí. Daí aconteceu um negócio Ele muito... nem imaginou que desistiu 4,59. Não, mas olha o que aconteceu. Olha como é mente. Olha como é a mente do ser humano. Porque daí aconteceu um fato. Eu tinha um curso de inteligência artificial para fazer e eu achei que esse curso era mais para frente, mas o curso aconteceu essa semana agora, né? E aí... Eu falei com a Mari, eu teria que voltar dia 2 e aí voltar 10 dias depois para esse curso. Aí a gente conversou e falou, talvez é melhor a gente estender, né? O Benjamin está de férias, então vamos estender. Isso aconteceu 2 semanas, nós estamos gravando esse podcast 3 semanas atrás. Quando isso aconteceu, o meu cérebro falou o seguinte, cara, agora nós temos uma agenda livre. Mas a minha agenda está lotada igual. Não mudou nada. Mas o meu cérebro pensou, cara, agora eu posso encaixar alguma coisa nova. Aí o Israel começou, às 4h59. Eu falei, vocês são malucos, cara. Como é que o cara vai às 4h59 pra academia? Começou Não existe. Isso não existe. E aí ele me convidou 1, convidou 2, convidou 3. Por isso que o Israel... Mais. Né? Umas 80 vezes. E ele ficou, vamos. Esse cara, ou ele vai me xingar, vai me deserdar como compadre, ou vou ganhar ele. Daí, aí teve um dia que eu fui. Daí eu falei, eu vou ir, cara. Eu vou ir, fui pra caramba. Fui no primeiro dia, 4h59. Aí eu falei, cara, legal, academia e tal. Daí a gente tava numa galera diferente e tal. Aí eu percebi que tinha uma coisa diferente, tinha uma espécie de revelação, enfim. Fui no segundo dia, aí fui no terceiro dia, fui no quarto dia e o negócio começou a acontecer, né? E aí... eu comecei a pegar gosto, mas eu acho que parte desse processo da academia vem da turma também, sabe? Então, assim, veio da nossa turma ali que formou sem querer. É um ambiente super aleatório, assim. Cara, reuniu, né? Foi encaixando, foi chegando gente. A gente começou, eu lembro que a primeira vez que a gente foi, a gente tava em 4, 5, eu acho. Sim, a gente malhava junto, hoje não tem como mais. Cara, hoje cada um tem...
Hoje, sei lá, tem 15, às vezes, 18, numa manhã às 4h59. Cada um faz um grupo muscular. E aí o que é engraçado é que as pessoas falam, cara, e daí é aquele frio de -1, lembra? Lembro, e pô, -1 grau. E a gente lá, felizão, todo mundo. Foi igual. E aí, pela primeira vez, eu entendi o esquema da musculação. Acho que eu fui meio... Picou, o mosquito picou. Virou meio que uma chave, sabe? Falei, cara, esse negócio aqui tem uma... Porque como eu sou muito racional de estudar, pra mim tem que ter uma explicação lógica. E aí veio a explicação lógica. Falei, cara, esse negócio da academia é interessante, cara. Tem isso aqui, pô, a galera é legal pra caramba e tal. E aí começou, é isso que eu falo. Tem uma definição que eu adoro, que é o seguinte: o que é uma vida extraordinária? É quando você dorme ansioso pelo dia de amanhã. Uma ansiedade boa. Sim. Você quer que chega logo. Expectativa. Né? Expectativa boa. E começou a acontecer isso com a academia. Eu falei, cara, amanhã, às 4h nós vamos acordar, cara. Nós vamos treinar com a galera, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos chegar lá, nós vamos fazer uma oração junto, cara, e vai ser bom, a resenha é boa, depois a gente toma um café junto e tal. E aí foi muito legal, porque pra mim começou a fazer muito sentido. Eu comecei a ver os benefícios também, essa coisa do foco, do ânimo, que aconteceu com a academia, antes no tratamento, né? Eu emagreci uns quilos e tal, mas eu não tinha sentido isso, sabe? É muito importante. Esse ânimo, esse foco, assim, essa energia, eu não tinha. Que pensa, nós estamos gravando esse podcast hoje. Eu tava em Joinville, Santa Catarina. Eu acordei às 13h30 da manhã. Cara, se alguém contasse isso pra mim há um mês atrás, eu ia dizer, cara, tá doido, mano. Eu acordei às 13h30 da manhã pra treinar na academia. Eu aluguei um Airbnb do lado da academia para não ter desculpa. Olha só. Né? Porque olha só, para mim o treinamento começou essa semana. Imagina o Sandro olhando isso aí. Não, para mim começou essa semana. Por quê? Porque antes eu tinha a turma, certo? Então, pô, a turma tá ali, todo mundo tá no nosso grupo lá, né? A gente tem um grupo que é o antes do antes, todo mundo já manda mensagem, o cara liga de manhã, tá todo mundo animado. Um busca o outro, aquela coisa. Um busca o outro, vamos junto, beleza. Só, cara, essa semana eu tava sozinho lá. Eu pensei, cara, agora é que nós vamos fazer o negócio acontecer. Prova de fogo. E eu acordei às 13h30 da manhã, treinei das 4 às 6, né? Que nós estamos com o desafio do cardio 30 dias, então, pô, fizemos perna, cardio, firme. Direitinho. Eu dirigi, aí peguei um trânsito violento, 11 horas, cheguei aqui, tive uma reunião, vim pra cá e tô vivo. Antigamente, meu irmão... Olha... Agora a gente tá gravando 8 da noite. Antigamente, meu irmão, eu tava morto, acabado. Então mudou, eu acho que virou essa chave e esse ânimo de treinar por treinar, sabe? Não, porque como eu também sou um cara muito competitivo, a corrida pra mim era muito competição, o jiu-jitsu era uma competição, mesmo que a gente fala, é comigo mesmo e tal, mas tem aquela coisa de chegar em primeiro. Tem. E meio que a academia, é só tu. Tu não tem, eu não vou competir com Israel. Mesmo que... Que é o maior desafio, né? Claro. Tu contra tu, né? E é difícil você competir contra você de ontem. Porque você tem que resistir a certos prazeres que você enfrenta todos os dias, que assim, é muito complicado, cara. E isso, Tony, foi bom você ter esse insight. Eu sempre falo pra todo mundo que chega pra emagrecer. As pessoas vêm, você entra lá no consultório, eu quero emagrecer, quero perder uns quilos e tal. Não tem como dar certo se você não entender que você precisa se tornar uma pessoa diferente. Acho que eu falei pra vocês isso. Falou? Se você não se torna uma pessoa diferente, não tem como. Por quê? Porque você não merece, cara. Simplesmente. Então é por merecimento? Não é por merecimento, é questão de hábito. O que substitui aquela ansiedade que você tinha, que te fazia comer? A endorfina do exercício. Você precisa fazer exercício. E o exercício não pode ser enxergado como uma punição, entende? Por isso que o ambiente é extremamente importante. Você não vai fazer musculação porque você tem que fazer musculação. Você vai procurar um lugar onde você se sente bem. Você não se sente bem fazendo musculação, agora não faça. Vai fazer o que você gosta. Vai dançar. Vai, não sei, dançar balé, vai fazer qualquer coisa. Mas se movimente. E de uma forma que você não enxergue aquilo como algo punitivo. Porque se você enxergar dessa forma, vai ser mais um fator estressante que vai se somar à sua vida estressante e não vai permitir que você mude de vida. Eu te prometo, o trabalho que você investir nisso vai te devolver emoções muito mais estáveis. Você vai para um dia com a sensação que você já venceu. Eu treino à noite. Amanhã você já vai acordar com essa sensação. Cara, isso muda o jogo extremamente. Se você regula sono, você começa a se movimentar fazendo exercício, para você manter a dieta é muito mais tranquilo. É infinitamente mais tranquilo, porque você tira o fator de, poxa, não preciso mais descontar na comida, porque eu preciso de sentir um estímulo. Não, você não precisa mais disso.
Isso faz toda a diferença. Então, por isso que eu sempre falo para todo mundo. Gente, não existe milagre. Ah, o Mounjaro. Agora vai vir uma medicação nova, chama Retratrotide. Ela é muito mais eficaz que o Mounjaro. Pelo menos os estudos de STEP estão divulgando resultados assim que são muito... Meu Deus do céu. Mas assim, ela não é um milagre. Ela não muda o que você está pensando, sabe? Ela não muda esses hábitos de vida que vão se somar e vão dizer se você, de fato, vai ter esse corpo que você acha que deveria ter ou não. Gente, é um negócio absurdo. Estilo de vida. É um estilo de vida... Cara, quem você já viu praticar exercício físico, dormir bem e comer comida saudável, eu não estou falando de quantidade, estou falando só de tipo de comida, e a pessoa ser obesa, grau 3, mórbida, não existe, gente. Não existe. Nosso corpo, ele não é saudável, obeso. E se você fizer o que você tem, o que tem que ser feito, ele vai emagrecer. Por que a gente trata a obesidade? Porque a gente sabe que é uma dificuldade extrema quando você, por exemplo, não consegue fazer escolhas alimentares melhores quando você está desmotivado. Da mesma forma, como você tem uma certa sensibilidade maior ao doce, por fatores diversos, por fator recompensa, vício, porque o doce vicia mesmo. Você fica mais sensível com relação à dopamina, então você precisa de mais de estímulo, você vai procurar na comida. Isso é tratável. Isso é tratável. O que não é tratável do ponto de vista medicamentoso? A decisão de me tornar uma pessoa diferente. A atitude de que aquele cara que eu era não serve mais. Entende? Isso é pessoal. Eu tenho... Não consegue fazer ninguém estar afim. Não consegue, cara. Eu tenho pacientes que às vezes me procuram. Cara, eu vou lá e tal, me faz tal medicação, me faz isso e tal. E eu já virei pra alguns e falei assim, cara, deixa eu te dizer um negócio. Se você não virar a chave, eu não sou a pessoa certa pra você procurar. Porque não existe o que você tá querendo. Você quer emagrecer, mas da forma que você tá querendo, você considera que o tratamento vai ser um milagre que vai mudar a sua vida pra sempre e nunca mais você vai precisar se esforçar ou pelo menos, digamos assim, abdicar dessas coisas que você mantém como se fossem animais de estimação, mas estão te matando. Que esses hábitos ruins. Não tem como, gente. Não existe almoço grátis. É o que a gente sempre fala, né? E é uma batalha, né? Diária. Na realidade é Diária. isso, assim. E não tem cura, Tony. Tony, eu emagreci. Eu tinha 140 quilos, cara. Hoje já não sou mais gordo. Meu perfil corporal é totalmente diferente. Mas a minha batalha é igual. Todo dia, entende? Porque se eu deixar cair, eu volto para uma zona de conforto, que já não é mais uma zona de conforto, porque hoje eu tenho uma vida... Eu achei conforto em outras coisas. Depois de muito tempo, você cria certos hábitos e zonas de conforto diferentes. Mas, cara, você não esquece quem você foi no passado, sabe? Não tem como você esquecer. Se eu deixar cair, eu volto. É uma batalha diária hoje também. Sabe? E você, meu querido Israel? Fala aí. Cara, eu sei que, assim, você tem um poder de influência muito grande. Tu acha? Gente, vocês não têm noção. Esse rapaz, ele é... Primeiro que ele é uma benção. Cara, eu não faço nada por... Ele é uma benção. Não tem intenção de nada. E quando ele vive uma coisa boa, ele não consegue guardar pra ele. Eu acho incrível o Israel por isso, sabe? Tem uma frase que diz que pessoas apaixonadas são pessoas apaixonantes. Aí quando o Israel gosta de alguma coisa, ele é apaixonado por ele faz todo mundo se apaixonar por aquela coisa. O Léo é assim. Cara, e nesse processo de... Eu sei que você mudou de vida também, assim, tá tudo muito diferente nesse sentido. O que você notou de forma emocional em você que melhorou? Não do aspecto físico, que fisicamente é outro corpo, mas do aspecto comportamental, emocional, aspecto de pensamento. O que mudou na sua vida? O que esse processo fez contigo? Então, o que eu me sinto hoje, né, Matheus? Eu me sinto hoje um cara bem mais centrado. Eu tenho ainda, né? Um pensamento acelerado. Tipo, o Tony falou, um pensamento arborizado, assim. Eu olho aqui, mas já tô enxergando... Hoje é quinta, já tô enxergando a segunda que vem. Mas não por
De forma consciente, né? É, Você consciente. sem querer... Não, como que diz? Não ansioso. Não ansioso. Uhum. Eu consigo ter um foco, uma visão mais ampla, assim, tipo, enxergar um cenário maior, coisa que eu não tinha antes, sabe? Não tinha isso. Mais consistente nas coisas que eu faço, mais foco, né? Muito mais foco eu tenho hoje. E essa mudança, assim, de rotina, de tudo, é temporária pra você? Não. Não. Olha no meu olho. Não. Olha no meu olho. Não, É que tem que explicar esse olho no meu olho, né? Porque o pessoal, a gente tá fazendo uma brincadeira aqui, é que o Israel, todo dia quando a gente tá treinando lá, que o cara dá uma bambeada, ele vai, olha no meu olho, vamos. Aí ficou a frase, né? O slogan do Israel é Pode olha dizer no que meu olho. Jargão. pode dizer que eu tava o tamanho do olho, né? Que Ajuda não é também, pequeno, né? Ajuda também, né? Muito bom. Pois é, cara. Então, pra você... Mas enfim, me sinto outra pessoa hoje, Matheus. Tenho pra te dizer, que nem o Tony falou antes, não é pra te... Um elogio, né? Tipo, não é pra te elogiar, te puxar teu saco, mas... Cara, eu vivi várias formas, assim, várias vezes eu tentei, sabe? E, cara, chegou num momento, assim, que eu... O que tá acontecendo? Personal... Fui em um, fui em outro, e bem sobre o que tu falou, assim... Se um dia eu escutei de um cara na academia, ele me xingou assim, foi o Buda. Ele me disse na frente de todo mundo na academia assim: não vou mais treinar enquanto tu não entender que tu tem que mudar isso aqui. Na frente de todo mundo falou. Aquele dia me deu um baque assim. Ele disse: cara, tu pode ter o melhor personal que tem, cara. Pode contratar, vou te indicar aqui o melhor cara. Mas enquanto tu não decidir, não virar tua chave, teu mindset não mudar, tu não vai ter resultado. Não adianta tu querer suplementar, tu querer conhecer cortar o outras caminho, coisas. cortar o caminho, o atalho. Não adianta tu atalhar. Mas, enfim, e aí eu entendi sobre isso. E uma das coisas bem interessantes quando eu te conheci, né? Eu achei muito legal, assim, cara. Eu nunca tinha ido numa consulta fui com um médico já, nutrólogo, endócrino, mas nunca tinha tido um papo, uma conversa tão a fundo, sabe? Que eu me permitia, assim, conversar, e eu disse, cara, eu tô aqui, nem conheço esse cara, esse maluco, e o que ele me perguntar, eu vou falar. E eu disse, cara, eu vou me expor aqui, entendeu? E aí tu começou a fazer pergunta, começou a me acessar, tá? Lembra? E aí quando vi a conversa tomou um caminho, né? Totalmente diferente, né? E eu achei muito interessante, assim, que a gente foi para um outro lado, né? A gente não foi falar de gordura, de obesidade. Foi o seu lado. Isso aí. Tu me acessou assim de uma maneira que tipo assim, do Israel tu conheceu o Léo, né? Eu me permiti tu me acessar de uma maneira que eu achei interessante. Eu digo, cara, tipo assim, ele não tá me olhando aqui como mais um paciente, sabe? E mais um cliente que eu vou atender aqui, vai sair, tu parou ali, tu não interessou a hora que foi, né? A gente começou a conversar, daí, cara, quando veio, acho que foi 1 hora, 2 horas, a gente entrou a fundo. Foi bem isso. Cara, a gente veio pra falar de mim, tu veio me atender, quando no final nós tava falando em negócio, mas que não foi o propósito nenhum isso, né? E a gente tomou afinidade, e aí, nesse todo, cara, teve coisas lá na minha infância, né? E aí eu lembro que tu disse assim, cara, mas como é que tu era na escola? Aí eu disse, eu era assim. Aí quando tu entra numa loja, eu disse, cara, eu sou muito direto. Se eu quero uma camiseta preta G, eu entro lá e... Eu sou desse jeito também. E aí eu disse, cara, esse cara me entendeu, cara. Esse cara entendeu quem que eu sou, porque ninguém me entende. Entendeu, Tony? Eu disse, cara, esse cara, ele entende o negócio. Eu vou escutar. E aí... Enfim, e aí... Não vou acreditar nesse cara aí. E me permiti, né, Matheus? Me permiti, confiei. E, cara, tô vivendo hoje um momento, assim, que... muito bom. Tanto, tipo, uma das coisas que tu falou pra mim, né? Ele disse assim, Léo, Israel, tu é um cara de rotina. E aí eu disse, cara, eu não tenho rotina. Eu quero dizer que eu tenho, mas eu não tenho. Eu não tenho hora pra ir dormir, eu não tenho hora pra
Acordar eu tenho, mas eu não tenho hora pra ir nada. treinar, sabe? E aí eu comecei até a analisar, cara, a questão das minhas filhas, sabe? Em tudo que tu falou. Nunca te falei isso aí, né? E eu disse, cara, e como é que é a minha rotina com as minhas filhas, né? Começou a puxar um fio, entendeu, né? E aí eu disse, cara, não, esse cara ele não é só sobre gordura, sobre emagrecer, né? E aí foi onde eu me permiti e disse, cara, eu tenho vivido hoje. E assim, eu não tenho falado pra ninguém nada, meu Deus. E as pessoas, elas têm olhado pra mim e, tipo assim, elas olham pra mim e querem viver o que eu tô vivendo. E é o que tu diz assim, tu influencia. Cara, eu não consigo eu ver alguém sofrendo e não carregar o cara junto, sabe? Evidentemente, todo mundo vê isso lá. Você é um cara de coração de ouro. Fico lisonjeado, não só pelas suas palavras, mas pelas de vocês também. A gente não tem nem o que dizer. Só agradecer a Deus. Deixa eu me recompor. Não, mas assim, só puxando um gancho do que tu falou, Léo, por que a gente às vezes tenta acessar coisas um pouco mais profundas? Então, com a Mari foi um pouco parecido também. Porque você não come porque você gosta de comer. É muito mais afetivo do que isso, sabe? Tem um porquê. Entende? Tem um porquê. A comida, na verdade, às vezes é um desabafo. Às vezes ela é um grito de socorro, silencioso, sabe? Às vezes ela é o passatempo de uma mente vazia que gostaria de ser produtiva, que esqueceu os sonhos lá atrás, sabe? E aí, por achar que não vai mais viver esses sonhos, você quer esquecer do presente. Como é que você se lança fora do presente? Comendo. Enquanto você come, você não pensa, você não se presentifica, sabe? Você não assume a responsabilidade do seu presente, que é a única coisa que você tem, é o presente. E aí, quando você não come, você passa a viver ou no passado, lembrando do que você perdeu, ou no futuro, com medo de possibilidades que te assustam mais que tudo. E aí, quando você vive dessa forma, você fica bastante ansioso. Porque você está no futuro, projetando o que não aconteceu, provavelmente não vai acontecer, mas já sofrendo como se estivesse acontecendo. Isso é transtorno de ansiedade. Entende? Por que a gente tem esses transtornos? Por que eu fico depressivo? Porque eu estou sofrendo por uma coisa que aconteceu lá atrás, mas de alguma forma eu não consegui virar a chave, eu estou preso lá ainda. Aquela situação me gerou uma grande tristeza. Essa grande tristeza não resolvida, eu coloquei um tapete em cima e todas as pequenas situações que vieram depois, anos, meses, décadas, que me gerariam pequenas tristezas, foram se amontoando e muitas vezes eram para ter uma reação desse tamanho. Mas como aquela grande tristeza não foi resolvida, ela vem e a reação que você tem no seu coração é enorme, é muito maior. Porque aquela grande tristeza que você sofreu lá atrás, às vezes te fez, por exemplo, questionar seu valor, questionar sua capacidade, questionar sua identidade, entende? Aí você começa a duvidar de você mesmo. Aí alguém sei lá, uma pessoa que você nem conhece, cara, te xinga na rua ou te incomoda, geraria uma incomodação assim, desse tamanhozinho, se você estivesse bem, acaba fazendo você remontar aquela grande tristeza lá de trás, porque tá mal resolvido e você começa a questionar de novo seu valor, sua identidade. E onde é o refúgio? Onde é que você vai buscar refúgio? No seu ato de compulsão. No nosso caso, comida. Por isso que a gente ficou obeso. Mas tem muita gente que desconta no cigarro e vai fumar mais. Tem muita gente que desconta comprando coisas. Conheço mulheres que entram num shopping, gastam no limite do cartão, o cara chega em casa, larga as compras e, meu Deus, por que eu comprei isso aqui tudo? Eu nem vou usar. Não faz sentido. Mas por que eu não conseguia parar? Enquanto ela estava comprando, ela não estava pensando. Dopamina de curto prazo ali no cérebro dela, ela não pensava, ela não se presentificava. E é assim que funciona. Então, se a gente não resolve durante o tratamento essas questões psicológicas, a gente não tenta trabalhar e pensar sobre isso tudo, que começa com aquela atitude que você tomou, a atitude de eu falar assim, não serve mais, chega, não dá mais. Aí você começa a passar pelo processo de entender o porquê que aquilo está acontecendo e você não resolve essa parte, você tende a ficar obeso pro resto da vida, porque, gente, Monjaro é bom, tá? Quem usar vai ver que é bom, mas assim, o reganho de peso vem valendo também. E vem
com um peso maior, muitas vezes, do que o peso que você perdeu. Então, é por isso que eu falo. Eu não tô aqui para falar de remédio para obesidade. Tratamento, a visão tem que ser sempre mais ampla, mais holística, porque envolve tudo, né? Mas, Mari, queria que você falasse também um pouquinho do que mudou para ti. Claro, eu sei que a aparência, você tá outra mulher. Mas eu sei que mudou mais coisa. Eu tive que colocar 6 ml de ácido hialurônico na minha cara, porque caiu tudo, assim. E enxugou, né? Eu tô assim... Porque caiu, coisa boa, né? É um bom problema pra resolver. Eu nunca tão feliz, né? Mas esses dias eu tava lendo a história de um teólogo escocês do século XIX chamado Robert Murray. Ele foi o grande teólogo do seu tempo, né? E ele era assim, todo mundo tinha muita expectativa nele. Ele pregava muito bem, ele falava tudo assim. Ele era o grande famoso daquela época. E esse cara morreu aos 29 anos, muito jovem. E ele morreu porque ele era uma pessoa que não cuidava da saúde. E aí, no leito da sua morte, ele falou uma frase que virou clássica, inclusive. Ele falou assim: Deus me deu uma Bíblia, Deus me deu uma palavra e um cavalo. Porque naquela época, né, no século XIX, eles iam de uma cidade a outra de cavalo. Eu prestei muita atenção na minha Bíblia e esqueci do meu cavalo. E por isso eu não posso mais pregar a minha mensagem, né? E aquilo, pra mim, assim, quando eu li aquela história, aquilo fez muito sentido. Porque se ele tivesse cuidado do seu cavalo, que era o seu corpo, ele poderia continuar falando da mensagem a qual ele tinha sido chamado a falar, né? E eu acho que pra mim, obviamente, esteticamente nem se fala, né? E eu falo pro Matheus que hoje eu sou o Léo, garoto propaganda dele, e eu sou a garota propaganda, porque onde eu vou as pessoas dizem, o que tu fez? Eu falo assim, eu não vou falar, é muito amplo, tá aqui o Instagram do médico, segue ele lá e todo vai... Todo mundo pergunta, tá, mas o que ele é? Sim, cara, ele é... Eu não sei. Formação, não sei, acho que ele é psicólogo. É difícil do dia do dia, né? Acho que ele é como se diz, aquele que entra na mente das pessoas. Meu Deus, não, mas eu fico passando o teu Instagram pra todo mundo, assim, alguém vai te chamar, talvez nem vai dizer que fui eu, mas fui eu. Obrigado de coração. Mas eu acho que pra mim, assim, além dessa questão estética, que pra mim é muito importante, ainda que, assim, pode soar um pouco estranho que eu vou falar, mas eu tô muito no palco, né, Matheus? Eu tô muito com foto e vídeo. Então, as pessoas tiram muitas fotos de mim, onde eu vou, nos lugares que eu vou. Então, às vezes eu ficava... Tem uma foto minha, depois vou mandar pra vocês colocarem que eu tô no Rio de Janeiro, ministrando numa igreja. E aí, eu tô abraçada numa grande amiga minha, que é a pastora da igreja, assim. E a igreja é aquele monte de foto. E aí, ela me manda as fotos. Ela disse, o pessoal da mídia da igreja mandou as fotos, Mari, vou te mandar. Quando eu vi aquela foto, aí eu falei, não. Pelo amor... Eu tenho até o screenshot da minha conversa pelo WhatsApp. Eu faço um círculo assim no meu quadril, porque eu tenho um quadril grande, e escrevi assim com o dedo, credo, e botei assim pra ela, tu não posta isso, pelo amor de Deus, eu te mato. Eu falei pra ela assim. E aí aquilo começou a me incomodar muito, né, no sentido primeiro estético. Agora, eu voltei pra igreja dela novamente, há umas 2, 3 semanas atrás, pra ministrar. E eu comprei um vestido para usar nesse evento de mulheres. E o vestido ficou grande, eu tive que mandar apertar. Só que a costureira demorou, assim, uma semana para apertar. E aí, quando eu cheguei no Rio, que eu fui botar o vestido, ele tava grande de novo. Só que a foto dessa ministração agora, eu tô tão magra, e aí o vestido tá grande, mas eu tô... Sabe quando tu tá magra, assim, a roupa tá larga, assim? E aí eu mandei pra ela, eu falei, amiga, olha aqui. É a mesma pessoa na mesma igreja, 2 anos depois é outra pessoa, né? Então, tem essa questão assim tem a estética, porque como eu tô muito no palco e no vídeo e tal, mas tem também essa questão daquilo que Deus me chamou pra fazer a longo prazo, sabe? Eu não quero ser um Robert Murrow que morre aos 29 anos porque não cuidou da saúde, né? Então, eu sei que Deus me chamou pra algo, que eu tenho algo a fazer. E se eu não cuidar da minha saúde, eu não tenho como fazer aquilo, eu não consigo fazer aquilo. E aí eu tô desobedecendo, de novo, volta aquilo que eu digo, né, que é pecado. Eu tô desobedecendo ao chamado de Deus pra minha vida porque eu decidi comer uma pizza
Na sexta de noite, às 11 da noite, eu fico a madrugada inteira com pesadelo, porque comi demais, aí não consigo dormir direito, daí não durmo direito, daí acordo de mau humor, daí como de novo. Então, assim, como que eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou pra fazer? Não dá, né? Então, eu acho que tem a questão estética, com certeza. Acho que pra mulher tem muito também. Pro homem também, mas pra mulher especialmente. Mas tem a questão daquilo que Deus me chamou pra fazer, sabe? E de cuidar do templo do Espírito Santo, que é onde ele habita em mim. E ter essa consciência, assim. E depois, eu sou mãe, né? Então, eu também... Como o Léo falou, como é que eu passo tempo com as minhas filhas? Como que eu passo tempo com o Benjamin, né? Toda vez que eu viajo muito, né? E toda vez que eu viajo, é assim, batata. Viajei, herpes na boca. Sim, minha boca cheia de herpes, né? Matheus, eu viajei esses últimos 2 meses muito. Eu não tive uma herpes na boca. Por quê? Porque eu dormi bem, me alimentei bem, eu fiz as vitaminas. Tipo, foi como tu falou, é uma questão integral e holística, assim. E eu tô disposta, como o Tony disse... Eu não tenho herpes, não fiquei gripada. Eu fui assim, uma semana eu tava no frio de 3 graus do Rio Grande do Sul, a semana eu tava em Fortaleza com 40, depois voltei pro frio do Rio Grande do Sul, depois fui pro Rio calor. Eu não fiquei gripada, não fiquei doente, não tive herpes, eu tive disposição. Então, é um todo, assim. Acho que pra mim foi especialmente uma questão de estética, mas também uma questão bem de entendimento espiritual do chamado que Deus tem pra mim, né? E se sente melhor agora? Com certeza. 1000 vezes. Legal. Meu único desafio agora, assim, é que eu não tenho mais roupa pra usar. Aí mas o Tony resolve. E aí esse é o problema. Então eu quero aproveitar. Esse é o meu problema. Eu quero aproveitar assim o podcast pra dizer, né? Golpe tá aí, né? Golpe tá aí. Cai Tô quem brincando. quer. Não, mas esse é um bom problema também. É um né? bom problema. É bom renovar o guarda-roupa. Agora a gente volta, vai renovar o guarda-roupa. Prazer de problema. Não. O que eu acho mais interessante, assim, vocês falando de filhos, e é aquela tecla que a gente bate, né? Olha o seu modus operandi de hoje, e teu filho tá te olhando também, ele vai copiar. Vai copiar o papai que treina ou não treina, o papai que come certinho, o papai que pede lanche, sabe? Isso é muito importante. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, não tem. Verdade. Não tem o que dizer, gente. E com relação, assim, o que eu percebo, na maioria das vezes, assim, mulheres como a Mari, essas manchinhas roxas que ela disse no começo que tinha nas pernas, muito comum hoje em dia. Principalmente mulheres que já assim, tem um viés genético, mas isso se mostra muito mais a depender dos hábitos de vida e do comportamento daquela mulher em vários sentidos. Isso, na verdade, é inflamação. Por que ela talvez tinha tantas doenças que, variando o clima, elas apareciam? Provavelmente isso indicava também inflamação. O que o lipedema é? Aquela gordura que se acumula nos membros, principalmente membros inferiores e glúteo nas mulheres, mas pode se acumular nos membros superiores também. Homem, não. Mulher, pra caramba. E, cara, ela se comporta de uma forma totalmente diferente do resto da gordura do corpo. Já viram aquelas mulheres, barriga praticamente nada. Você vai ver as pernas enormes, cheios de furinhos. Ela emagrece e tal, mas não tem jeito, não sai. A depender do grau de lipedema que a mulher atingir, é muito difícil de você reduzir aquilo ao status de antes, né? Sem lipedema. É muito difícil. Não existe um tratamento específico ainda corroborado pela ciência de falar assim, esse aqui é o padrão. Não existe para lipedema. É uma coisa nova. Tem muitas estratégias que a gente utiliza para diminuir. Quando ela me falou das manchinhas, eu falei, cara, eu preciso colocar uma dieta para ela que seja mais cetogênica, porque o carboidrato atrapalha, ele inflama. Geralmente, ele acaba causando isso. Preciso pensar também em algumas substâncias, tipo curcumina, que ela fez bastante, para tentar desinflamar ela ao máximo. Cara, o lipedema é inflamatório. Ele é tão inflamatório que, assim, ó, se a mulher for fazer massagem para tentar diminuir, é drenagem e tal, não sei o que, piora. Porque quanto mais você mexe, mais inflama, entendeu? Então, como que eu trato o lipedema? Eu tenho que deixar ela ali mais flácido possível. Desinflamar para ficar o mais flácido possível. Vai para academia. Entendeu? Para tentar compor
aquela região aí para não ficar com essa flacidez. E é engraçado porque, assim, ó, muitas mulheres passam por isso. Elas estão se sentindo envergonhadas muitas vezes por conta, e não coloca mais short, nem nada disso, por conta desse negócio, elas se sentem muito envergonhadas e não tem ninguém falando sobre isso. Na internet o pessoal começou a falar nos últimos tempos, e eu acho muito relevante a gente tocar nesse ponto, porque não é porque não existe um tratamento padrão que nada pode ser feito. O emagrecimento ajuda muito. No caso dela, por exemplo, quando você não está num grau de obesidade muito alto, e aquele lipedema, que geralmente são 4 estágios, ele não é tão grave, emagrecendo você consegue reverter ele. Foi o caso dela, já não tem mais essas manchinhas. Não tem, e nunca tive dor nas pernas, eu tive as manchas, mas nunca mais tive também. E é tão incrível, Mari, que assim, ó, a mulher, sei lá, você escorou fez assim na perna dela. Ela sente uma dor totalmente desproporcional e cria uma mancha. Entende? Uma pancadinha que não era pra doer. Começa a doer, cara, de uma forma desproporcional e faz mancha. Escorar aqui num lugar diferente, tá, faz mancha. É um negócio incrível. E você emagrece a pessoa muitas vezes e tal, não resolve. Então é uma coisa que a gente tem que falar mais sobre, porque é uma patologia que, infelizmente, pega muitas das mulheres nos dias de hoje. Mas assim, gente, eu queria saber de vocês, e dos 3, um hábito, assim, que virou, assim, hábito mesmo, de verdade, que nunca que vocês imaginariam que ia virar um hábito, que ia ser muito difícil de conseguir colocar na rotina, mas que entrou e que vocês não se imaginam sem hoje. Existe alguma coisa assim na vida de vocês? Existe. O que, Léo? Começa aí, então. A questão do... Muitos falam, né? Que a questão de acordar cedo não muda, né? Mas, cara, eu sempre acordei cedo, assim, mas nunca numa constância e não com uma rotina como é hoje, sabe? E eu digo assim, não é... Tu não cobra o resultado, né? Mas tu cobra o que a pessoa faz para ter o resultado. Então, tipo assim, cara, eu nunca me imaginaria hoje, né, acordando 4 horas da manhã para estar lá na academia 4h59, que é o nosso novo horário, né? Antes era 5h59, agora a gente antecipou, é o antes do antes do antes. 4h59. E isso para mim foi algo muito importante, sabe, Matheus? Porque hoje a gente tá lá na academia, quando a gente vê, fica... Não é porque a gente quer, cara, mas a gente chegou cedo. E não é porque os outros dizem assim, mas não faz mais. Eu já te escutei, né? Pô, não trabalha mais, não... Porque a academia, mas não é, cara. Os caras estão dormindo, estão indo dormir, a gente tá acordado. 7h30 da manhã, a gente já malhou, já olhou o e-mail, já tomou um café com a família em casa, já passou no mercado. As mensagens, já fez tudo. Já vencemos, acordamos vencendo o dia já. Dominou, eu já dominei isso aqui. Eu não acordei frustrado, sabe? Eu percebo assim, Matheus, eu olho, eu saio da academia, e aí tem sinaleiros ali, né? Cara, eu percebo certinho, eu olho no olho das pessoas, eu tô saindo do mercado, tô indo pra casa, já tô com um monte de coisa resolvida, e aqui as pessoas correndo com pressa, indo trabalhar. Eu observo muito, sabe? Então, pra mim, uma das coisas que mudou muito, assim, foi essa questão do... Acordava, a questão rotina. Essa é a minha palavra. Aquilo que tu disse um dia aqui, o que virou, resumindo, pra encerrar, o que virou a chave pra mim foi a palavra que tu disse pra mim aquele dia. Israel, tu é um cara que precisa viver rotina. E eu nunca... é simples, mas um simples que ninguém nunca tinha desenhado pra mim e falar assim, assim tu faz. Pode ser muito simples, né? Mas viver não... Depois que tu vive só, né? Exatamente. Pra mim tem... um mix de coisas, assim. Por exemplo, a mesma do Israel, assim, acordar cedo. Eu nunca tive problema com acordar cedo. Teve épocas da minha vida que eu acordei cedo, né? Mas, assim... essa disciplina de acordar cedo e treinar... O que fazer, né? Duas coisas, Porque acordar cedo, muito mais cedo do que eu imaginaria que seria possível, né? E colocar a musculação como um hobby, que é um troço que eu nunca imaginei que ia acontecer, entendeu? Parar de ver como uma punição. Porque pra mim a academia... Cara, eu não gosto de academia. Sabe aquele discurso? Cara, eu não gosto de academia, não tem que fazer. E
pela primeira vez eu comecei a gostar, sabe? E aí é pelo ambiente, né? Por estar junto com vocês e tal, por conversar. Porque, de novo, como eu sou racional, comecei a entender a lógica por detrás, comecei a estudar um pouco da mecânica. Então, assim, acordar cedo, né? De novo, hoje eu acordei 2, 3 vezes na semana, 13h30, porque eu viajava cedo, ou eu treinava às 4 da manhã ou não treinava. E eu queria treinar. Então, acordar cedo, a musculação como hobby, e para mim foi a questão da alimentação, de contar caloria. Que eu sempre achei uma loucura que não fazia nenhum Verdade. sentido. Não fazia nenhum sentido, cara. E como eu sou um cara muito disciplinado, né? E eu falei isso pro Matheus, falei, cara, se eu resolver fazer, eu vou fazer. Por enquanto, tá mais ou menos. Mas e a Mari sabe disso. Quando eu quero, quando faz sentido e clica, porque daí o que aconteceu para mim como hábito, né? Ah, contar caloria, que viagem é essa? Nada a ver, não, a vida não é contar caloria e tal. Mas não é por contar caloria por neura. É porque quando tu tem uma estratégia alimentar, daí tu vê como funciona a minha cabeça. Tem que ser disciplinado, tem que ter uma estratégia, tá vendo? Quando tem uma estratégia alimentar, então lá, eu tenho 1.900 calorias e tenho que bater 200 de proteína. Hoje a minha cabeça está pronta, por exemplo, porque, por exemplo, a minha cabeça está pronta. Esses dias eu comi um hambúrguer, pela primeira vez na minha vida, sem culpa. Pela primeira vez, exagero, mas assim, numa temporada querendo emagrecer, comer um hambúrguer era um troço impensável. Mas por que eu consegui comer um hambúrguer? Porque eu estava contando caloria. Então eu preparei meu dia, fui comer um hambúrguer que tinha 850 calorias, só que naquele hambúrguer era 2 bifezão de frango, era 300 gramas de carne, carne com mais qualidade, e que dava, sei lá, acho que 40 gramas de proteína, um pouco mais talvez. E batia as minhas 200 de proteína no dia com as 1.900 calorias do dia. Então hoje quando eu vou olhar... Ah, eu posso comer um pão de queijo? Posso, mas eu não vou comer um pão de queijo. Por quê? Porque eu prefiro bater proteína. Então eu prefiro botar uma alimentação de mais qualidade, e daí eu que gosto de comer comida mesmo, né? Que sempre foi o meu... Eu nunca tive problema com açúcar, com doce, mas eu tinha problema com comida, salgada. Então, em vez de eu comer um pastel, cara, eu posso comer um prato de feijão, arroz, 2 ou 3 bifes. Mas a pessoa que fala assim, ó, ai, a vida não é contar calorias, é gordo. Pode saber. A pessoa que reclama de contar calorias é gordo. E daí, então, hoje, por exemplo, eu estou muito envolvido com IA, né? Com inteligência artificial. Então, eu tenho a minha própria inteligência hoje. Eu uso uma outra inteligência para tirar foto e calcular os macros da comida e a caloria. E eu tenho a minha assistente própria, né? Então, os teus exames, as consultas com o Matheus lá, tá tudo dentro da minha IA. E aí eu vou informando as coisas para ela, ela vai me ajudando e vai me guiando nesse processo. Então, para mim, essa questão, acho que da caloria... foi muito importante, porque hoje eu consigo fazer escolhas inteligentes que são mais saudáveis dentro de uma alimentação legal, assim. Cara, eu comi sushi nesse processo, eu comi hambúrguer, eu comi pizza, mas tudo dentro do processo de bater nas minhas proteínas, dentro do carboidrato, dentro da gordura. Eu vou te dizer que nesse período aqui, Matheus, eu tive talvez 2 dias que eu saí fora das calorias, ou da dieta, entre aspas, mas eu saí de 1.900 para 2.300, 2.400 no máximo. E aí o mais louco que para mim é esse negócio da caloria, é que eu olho, vamos lá, eu vou comer um hambúrguer, né? Cara, é quase 1.000 calorias um hambúrguer, dependendo. E hoje o meu tem menos porque eu tiro a maionese e tal, aquela função. Meu irmão, eu comia 2 hambúrgueres. E eu comia com as batatas que vinha junto. E às vezes eu tomava um refri normal e às vezes eu comia sobremesa. Isso dá 3.000 calorias. 3.000 calorias numa refeição. Então meio que explodiu a minha cabeça. Falei, cara, o que eu tava fazendo com a minha vida? Porque eu chegava a ter uma refeição de 3.000 calorias ou 3.000 e poucas calorias de meio-dia. Eu não comia nada até a noite, e às 10 da noite eu comia outra de 3.000 calorias. Sim. Às vezes 4. Ia num rodízio e debulhava, né? Então... isso aí acho que foi uma das principais coisas que para mim mudou e tem me ajudado pra caramba, assim. Que legal. Porque para mim funciona assim, Matheus, eu tenho duas mentalidades, eu brinco que eu tenho 2 mentalidades. Mentalidade general é de soldado. Então o general, ele é o cara que ele tem a estratégia. Ele pensa no que o batalhão vai fazer, no que o exército vai fazer. O soldado executa. Quando você fala para um soldado, fala, vai fazer. O soldado não fala, mas por quê? General, por quê? Ô, sargento, mas por que eu tenho que ir lá fazer? Ele vai lá e executa. Então, hoje o que eu tenho feito é usar dessas mentalidades para a questão da saúde, que eu usava para negócio. Sim. E é muito afiada para negócio, mas hoje eu uso para minha saúde. Ou seja, o que eu penso? Na noite anterior, general, estratégia para outro dia. Que horas a gente vai acordar?
que a gente vai comer, como é que vai ser e tal. No outro dia é só soldado, não tem reclamação. Levanta, tocou a trombeta da caserna, levanta, vai fazer o negócio, não tem será que eu vou ou não vou? Soldado, vai fazer o que o general falou na noite anterior. E isso tem me ajudado pra caramba agora na questão da saúde e na disciplina do exercício, entendeu? Legal. E pra ti, Mari? Eu acho que o mesmo do Tony, assim, é eu perceber que eu não precisava daquela quantidade toda de comida pra viver que eu tava acostumada, sabe? Eu sempre repeti o prato. Mesmo, tipo assim, é muito engraçado isso, porque por que eu repeti o prato? Porque era um hábito. Eu sempre tinha que comer 2 vezes, não podia comer uma vez só. E não faz nenhum sentido tu comer 2 vezes, já tá cheio, ele já tá, né? E hoje eu vejo assim, aquilo ali que eu coloco no prato, ele é o suficiente pra mim, eu percebi isso. E esse negócio de contar calorias é bem isso, assim. Aí, tipo assim, poxa, mas se um pedaço de pizza tem 400 calorias e esse pratão de comida aqui tem 400, é muito óbvio, né? E daí contar calorias pra mim foi bem legal também, assim. A gente descobriu aquele aplicativo. A inteligência artificial do aplicativo juntos, né? Então a gente faz juntos, tem o mesmo aplicativo. Aí, tipo assim, legal, tem dias que eu digo assim, daí aí tu meio que, tipo assim, comi agora, tá? Mas quanto de... Porque eu também tenho eu vou muito, às vezes, nos lugares, nos eventos, as pessoas fazem coisas pra eu comer, né? E ficam olhando pra gente, esperando pra gente comer, né? Porque, aí eu fiz um bobó de camarão, não sei do que. E daí bota ele no prato e fica te olhando, assim. E daí eu tenho que comer. Mas aí eu começo a calcular, assim, bom, a pessoa fez um bolinho de laranja que a avó ensinou porque me recebeu lá naquele evento, eu tô toda feliz da vida. Gente. Aí tá, daí eu penso assim, cara, mas... Daí tu vai lá, tira fotinho, come aquilo ali, mas aí tu pensa assim, não, agora eu tenho... E, tipo assim, a mente começa a ficar mais organizada nesse sentido, né? Então, eu acho que as quantidades, pra mim, foi uma grande virada de chave. Porque eu pensava assim, meu Deus... E aí, o Tony falava assim, que ele comia, tipo assim... Ele comia o hambúrguer dele... Sabe aquela... Tem um meme que os maridos isso aí é maravilhoso, cara. E os maridos... É tipo assim, sabe aquele meme que assim, a mulher delicada é aquela que diz... Ai, eu não aguento mais comer. Tu pode comer pra mim? Fala pro homem, né? E o homem, claro, o homem sempre come o resto da mulher. Isso nunca aconteceu com o Tony. Porque o meu nunca tinha resto pra mim. Nunca sobrava. Quando eu contei a história, eu falei, eu esperava que alguém da mesa, porque nunca sobrava dela. Eu sempre comia e se sobrava dele, eu comia o dele também, entendeu? Não tinha essa coisa. Então, hoje não sobra não sobra no meu, não sobra no dele, porque a gente já tá nesse equilíbrio legal. Assim. Pra mim, realmente, a questão das quantidades das coisas, assim, foi a grande virada. E tu sabe, Matheus, que é muito engraçado quando você começa a entender os macros, calorias, o que é bom, o que não é e tal. Você começa a entender a lógica, né, por detrás. Você vê que, por exemplo, hoje eu tô com 1.900, né, o Matheus deu 1.200, né, mas daí eu fui crescendo um pouquinho, 1.200 é... Mas daí não é soldado? Não, mas foi com consentimento, tá tudo certo. Mas, vamos lá, uma dieta normal o quê? 2.500, 3.000 calorias, né? Depende do objetivo. Bom, vamos lá, a pessoa quer manter, né? Vamos lá. Manter a taxa metabólica basal, a sua, se eu não me engano, é 2.000 e pouquinho. Beleza, vamos supor que é 2.000 calorias. É muita comida. Quando você vai comer comida de verdade... É muita comida. É comida pra caramba. Comida limpa. Cara, pra te ter ideia, hoje eu fui jantar e era 2 pedaços de frango e era muito já. Porque acho que o corpo também vai acostumando, né? Comer menos e tal. Então, e antigamente seria pouco. E quando você começa a contar as calorias e entender isso, você vê que é muita comida se você escolher certo, sabe? Você consegue comer bem. E também você consegue se permitir aqui e ali em algumas coisas que você gostaria, que está dentro do seu macro. Você está batendo os macros ali, está batendo a proteína, está batendo a caloria. Então, acho que isso que é muito legal quando a gente entende o jogo, sabe? Sabe o que é mais legal? É porque eu olho de fora. Certo? E olhando de fora, eu tenho umas gavetinhas na cabeça e aí eu consigo separar claramente o perfil de vocês três. A gaveta do Tony é a gaveta do plano. Eu falei pro Tony assim, quando eu conheci ele, cara, eu sou empresário, não sei o que, minha vida é assim, assado e tal, eu trabalho. Ele já foi me falando o que ele fazia, ou como ele fazia e tal. Eu falei, Tony, o que falta é você olhar pra sua vida como um empresário também, cara. Porque você é uma empresa. É verdade. Você lembra disso? Lembro. A gente conversou, você estava no carro lá. Você é uma empresa, só que você se ignora. A sua empresa falida. Entendeu? De mal a pior. E é a melhor forma de você entender, fazer o Tony entender o que ele precisava fazer,
é ele olhar para o fluxo de caixa do exercício que estava, meu Deus do céu, só a graça. Ele entender que as despesas com relação ao sono estavam muito altas, ele não dormia direito, entendeu? E o pior de tudo era com relação à alimentação dele, porque é um gasto que ele tinha o tempo inteiro e de qualquer forma, sem planejamento. No dia que ele entendeu que ele poderia racionalizar a vida dele da mesma forma como ele faz com os negócios, ele foi. Boa. Tanto que ele faz tudo... O Léo é o contrário. O Léo é tentador, né? Porque ele tentou me burlar várias vezes, mas, cara, como é aquilo que eu te falei, você matou a charada. Como tem plano, não tem. O plano é plano. Exatamente. Tanto que assim, a gente já saiu algumas vezes e o Tony, ele não cede. Ele segue o plano. O Léo é o contrário. O Léo precisa estar com um plano pré-estabelecido bem antes para ele seguir. Porque se ele botar na rotina dele ali, ele colocar aquela rotina na cabeça, aí não tem. Porque ele sabe que aquela rotina é a rotina campeã, vencedora. Ele se apaixona por ela, faz todo mundo se apaixonar por ela também, fala, a minha é a melhor. É verdade. Ele é assim, ele precisa disso. É verdade. E isso faz bem pra ele. Porque assim, ó, como é que a cabeça do Léo funciona? O Léo tá pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Engraçado, a gente vai malhar, aí tem uns grupinhos, né? Tem 5 grupos de 5 pessoas, de 5 grupos fazendo coisas diferentes. Léo não consegue ficar no grupo dele. Ele faz todos ao mesmo tempo. Léo tá fazendo peito aqui, ele vai no ombro, isso aí ele vai nas pernas lá dos que é o outros assunto em meninos. tudo, Ele Não pode perder o babado. Não, ele não consegue, ele Isso. tá rodando, ele tem que falar com todo mundo, ele tem que fazer tudo. A cabeça do Léo é dessa forma, certo? Quando você tem uma pessoa que tem a cabeça dessa forma, ela precisa desocupar os pensamentos dela de tomar pequenas decisões que podem ser rotina todos os dias. Porque se ele já sai pro dia sabendo o que ele vai fazer, é como se ele se sobrasse moedas de pensamento para ele se concentrar nas outras coisas que ele não consegue deixar de se concentrar porque ele é hiperativo. A mente dele é hiperativa, entende? Ele precisa de rotina. No dia que ele ficar sem rotina, ele vai começar a ter a sensação que ele não tem mais controle de nada. A empresa vai começar a brigar à toa, vai começar... Porque falta aquela coisa de tipo assim, ele tá gastando as decisões dele com coisas óbvias. Coisas que você já tem que sair pro seu dia sabendo que esse horário é de tal coisa, esse horário é de tal coisa, esse horário é de buscar as meninas, esse horário... Tá, meio-dia, o que eu como meio-dia é isso, isso e isso. É só isso, isso, isso e isso. Não vou decidir o que eu vou comer. Eu já sei mais ou menos o que eu vou comer. Eu chego em casa, eu já sei mais ou menos qual que vai ser a minha refeição. Eu já sei a hora de treinar, já sei a hora de dormir. Tá fora da hora de dormir, tem alguma coisa errada. E no dia que ele não cumpre a rotina, no outro dia dele é um caos. É assim ou não é? É verdade. Entendeu? Psicólogo. Cara, se eu... Não é verdade? E se eu não for treinar, outro dia o meu despertador lá deu... Eu lembro. Botei pra carregar o celular. Botei fez pra carregar o celular lá no hall da entrada. Foi nesse dia. Amanhã é o nosso último treino? Ah, mas eu fui todos os dias, cumpri com a minha palavra. Não problema, mas amanhã é o último, né? Nessa temporada é meu último. A Mari já é parecida com o Léo. Na viagem... Porque a Mari precisa se apaixonar também, sabe? Ela é mais assim, ó. Ela é igual o Léo. Parece a versão... Não, eles têm personalidade A parecida. O Léo é o fala seguinte, isso. Léo, você vai vender uma coisa pro Léo e ele faz assim, ó. Desconfia. Ele é desconfiado de tudo. A Mari é igualzinha. Não, acho que é a expressão, mano. Eu não desconfio, cara. Não. É que eu Léo, tenho que entender o pra negócio. você acreditar... Eu preciso entender. Pra você acreditar, demora. Mas depois que você acredita, já era. A Mari é igualzinha a você. Ela desconfia. Mas por que isso? Mas não sei. Ela é assim. E é dela. Entende? Eu entendi que ela precisava sentir, ver, sabe? E à medida que as coisas vão acontecendo, e ela vai se sentindo melhor, e ela vai vendo, ela vai se apaixonando pelo processo, e ela aceita. Ela aceita até a sua racionalidade, que acredite. É difícil para uma pessoa como a Mari aceitar a racionalidade de alguém que é muito racional e desconsidera assim, um pouco das emoções sem forçar, entendeu? Para ela é muito natural considerar a emoção em tudo. E você faz isso de tirar a emoção de lado para pensar de forma mais racional com muito mais naturalidade. Ela aceitou essa racionalidade de contar calorias, de prestar atenção em certas coisas, porque ela se apaixonou também. Só que ela precisa se apaixonar antes.
Entendeu? É o Agora feeling nós vamos levar da- a Mari pra academia. Ela é fico feeling descon- puro. Eu fico. E ela vai levar a Luana. Eu fico perguntando assim, mas aí eu ficava assim, não vou mandar isso pro doutor, não vou mandar. Mandei. mandei, agora já mandei, Deus do azar. céu. Por que isso aqui? Mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Mas não é de racionalidade. E também não é de não confiar em ti. É porque eu preciso. Sim. Aquilo precisa fazer um sentido na minha cabeça, senão. Aqui, igualzinho. Entender? Entender, eu preciso entender. Eu não gosto de pensar na possibilidade de eu estar fazendo uma coisa no escuro. Não gosto de tatear. Você é feeling, mano. Você procurava se apaixonar. Igual o Léo, lá mesmo. Por isso que eu falo com o Tony. Às vezes nós estamos num lugar e falei, aquela pessoa ali, ó. Cara, Escreve, eu falo pra incrível, ele. Tu sabe que a gente faz muito negócio. Lê o ambiente, né? Eu Não, sei. e, cara, eu que lido muito com negócios e a gente faz muito negócio aqui ali e tal. Um dos filtros que eu utilizo para negócio é a Mari. Eu apresento a pessoa para Mari e eu vejo qual é o feeling que ela tem. E toda vez que eu não fui no feeling da Mari, eu me dei mal. Hoje eu já não faço mais. Hoje eu já sei. Quando tem negócio grande, coisa grande e tal, um dos filtros, né? Obviamente não é só esse, né? Tem toda uma lógica por detrás. Mas eu uso um dos feelings para isso. Né? Pessoal, Mas agora a gente vai levar a Mari pra academia, Pra academia. também. Já era. Dá um jeito. Mas não de manhã cedo. cedo. Não às a Mari 4 não, que eu... não vai dar. Alguém tem que ficar com a criança. Alguém tem, A gente né? fica... Tem que revezar. Vai variar os mas horários. daqui uns dias vocês vão levar ele também. Já Então era. tá tudo certo. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Foi, assim, maravilhoso. A gente conversou até mais do que eu pretendido. Mas eu já esperava isso também, porque eu já sabia que a conversa ia fluir de uma forma muito gostosa. E fluiu. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. E aquela mensagem final para você que está assistindo. Não desiste. Tem jeito. Você só precisa achar o seu. Mas tudo começa com a sua decisão. Ninguém vai tomar ela por ti. A partir do momento que você resolve parar de descer, aí você começa a subir. Não é? É isso aí. Exatamente isso. Muito obrigado. Fique com Deus e um beijo.